Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como é que precisa ser a estrutura de dados para você trabalhar no ABConsult. Então, observe aqui se os dados estão preparados para poder trabalhar no ABConsult e precisa estar nesse formato parecido com banco de dados, em que na primeira linha você tem o cabeçalho de cada uma das variáveis e aí embaixo os dados, né? Os dados. Então, ah, e aí procurem deixar os dados todos do mesmo tipo. Se for numérico, todos numéricos. Se for numérico, todos numéricos. Se for texto, todos texto. Fica melhor. O programa funciona melhor se você não tiver fórmulas, né? Tudo bem, até ele funciona se o sua planilha tiver fórmulas, porque ele cria uma cópia para depois fazer a análise, mas as fórmulas, né, como a operação toda é feita dentro do Excel, deixa a operação, o cálculo um pouco mais lento. Então, de preferência, né, deixa os dados assim, copia e cola valores numa planilha separada, cria uma planilha separada de dados preparados antes de você rodar as análises, né? O ideal é que você não tenha tantas colunas, porque depois ele vai fazer um drop-down dessas colunas, né? Então, ó, eu vou mostrar um exemplo. Vou, por exemplo, fazer aqui em estatística, em ANOVA, vou fazer ANOVA um fator, né? Então, ela vai aparecer essa janela aqui. Então, observa que em resposta, obrigatoriamente precisa ser, né? Lembrando a nova, ele considera uma resposta contínua contra um fator discreto. Então, para a resposta, ele já vai listar aqui todas as colunas aqui que ele identificou terem dados somente dados numéricos. Se tiver um dado que é texto, ele já considera a coluna toda como um texto. Então, aqui ele já observou que a coluna tempo de ciclo, agente X2, agente, o mês e o X1, anos de experiência, são as únicas colunas que têm dados exclusivamente numéricos, né? Então, porque a gente vai calcular média, desvio, vai fazer alguns cálculos aqui com esses números, né? Já para fatores, que é o que a gente vai separar cada grupo, não. Aí pode ser quanto tanto numérico quanto texto, né? Então observe que ele coloca primeiro os numéricos e depois ele coloca os textos, mas no caso aqui ele colocou todas as colunas, né? Então é importante que você deixe nessa forma, né? Então, ó, e depois que você chega e faz uma análise, por exemplo, vou fazer um sumário gráfico aqui do tempo de ciclo, como o programa vai executar e vai gerar uma nova planilha com o resultado da análise. E é comum depois você querer fazer uma segunda análise na planilha, mas ele sempre vai considerar a planilha ativa. Então, por exemplo, se eu quiser agora fazer a mesma análise, por exemplo, sumário gráfico, né? Ele até vai aparecer tempo de ciclo aqui, porque ele sempre chama, né? Se você chama duas vezes a mesma função, né? Como clica Ctrl E, se você clicar, por exemplo, Ctrl E, ele vai aparecer isso aqui de novo, mas ele não vai executar nada. Opa, eu acabei clicando, né? Clicando Ctrl E, ele aparece exatamente a última coluna, mas se você clicar no drop-down não tem nada, justamente porque não tem dados aqui, né, nessa planilha. Se você clicar OK, ele não vai deixar, porque ele está testando. Então, sempre você precisa voltar para a sua planilha de dados aqui. Agora sim, Ctrl E, né? Aí ele vai listar todos, né? Vai chamar aqui a última coisa que você executou, aí sim ele vai executar novamente. Então, sempre o ABConsult vai executar a partir da planilha ativa. Então, se você vai fazer uma segunda análise, né? Clica de novo na planilha de dados. Tá bom? Então é isso, né? E são esses cuidados que precisa ter para você poder utilizar o ABConsult.